Neste vídeo você vai aprender que viver sozinho não é um castigo, mas uma oportunidade poderosa de se reencontrar, fortalecer sua mente e construir uma paz interior verdadeira. Vai entender, com base na filosofia estoica, como transformar o silêncio em sabedoria, a solitude em liberdade e a dor emocional em força. Ao longo do vídeo, vai descobrir como a solidão pode revelar suas verdades mais profundas, curar feridas antigas e te preparar para relações mais conscientes, escolhas mais firmes e uma vida com mais sentido. Tudo isso com exemplos simples. Vamos começar. Há um tipo de silêncio que não vem de fora, mas de dentro. Ele não é calmo nem leve. Parece mais um quarto fechado, abafado, onde os pensamentos batem nas paredes e voltam ainda mais altos. Muita gente acha que estar sozinho é só não ter ninguém por perto. Mas a verdade é que a solidão mais dura é aquela que a gente sente mesmo rodeado de vozes. E o pior, ninguém percebe. É como caminhar numa rua movimentada com um grito preso na garganta, fingindo normalidade enquanto por dentro tudo desmorona. Só que existe algo escondido nesse vazio que poucos têm coragem de encarar. E se essa sensação incômoda não for um castigo, mas um convite, um chamado para olhar para dentro, como quem finalmente se senta para conversar com a própria alma. Imagina uma manhã fria, o sol saindo devagar entre as frestas da janela, o cheiro do café enchendo o ar. Mas mesmo assim você sente um peso, a ausência de alguém, ou pior, a ausência de si. Nessas horas é fácil pensar que tem algo errado, que falta algo ou alguém para preencher o que está vazio. Mas e se esse vazio não for ausência, e sim espaço? Espaço para algo nascer, crescer, florescer? A filosofia estoica ensina que não é a presença dos outros que define a paz, mas a maneira como você se relaciona com o que sente. É no silêncio, não no ruído, que a clareza aparece. E talvez, só talvez, seja na solidão que a gente finalmente ouve aquilo que vem tentando ignorar há anos. Ser capaz de ficar sozinho é uma arte que quase ninguém ensina. Desde pequenos, somos incentivados a buscar companhia, a preencher cada minuto com conversas, redes sociais, encontros, distrações. A cultura do nunca pare virou uma prisão dourada, onde o medo do silêncio se esconde atrás de toques de notificação. Mas existe uma beleza estranha e poderosa em sentar consigo mesmo sem medo, em deixar os barulhos passarem, as vozes internas falarem e só observar. Não controlar, não julgar, apenas ouvir. E quando esse silêncio amadurece, ele vira terreno fértil. O que antes parecia deserto, vira jardim. É nessa hora que nasce a coragem. Talvez o que te assuste na solidão não seja a ausência dos outros, mas a presença de partes suas que você tem evitado. Emoções que deixou embaixo do tapete. Sonhos que fingiu esquecer. Feridas mal cicatrizadas. Mas olha, não dá para fugir da própria sombra para sempre. Uma hora, ela senta do teu lado. E é ali, nesse encontro quase desconfortável, que começa a transformação. Porque quando você encara a si mesmo sem filtros, sem disfarces, começa a entender que a paz não vem de fora, nem dos outros. Ela vem de um pacto silencioso com o seu próprio coração. A vida vai sempre te empurrar para fora, para o mundo, para os ruídos, mas existe uma sabedoria antiga e bem estoica em aprender a voltar para dentro. Epicteto dizia que aquilo que está fora do nosso controle não deve abalar nossa alma. E estar sozinho, por mais estranho que pareça, pode ser o treino mais poderoso para isso. Quando você aprende a gostar da própria companhia, nenhuma ausência pesa tanto e nenhuma presença se torna necessidade. Você escolhe com mais clareza, ama com mais liberdade e vive com mais consciência. Não porque está fugindo da solidão, mas porque aprendeu a dançar com ela. É claro que não estou dizendo que a vida deve ser vivida em isolamento. O ser humano é um bicho de afeto, de vínculo, de toque. Mas é diferente buscar o outro por necessidade e buscá-lo por escolha. Quando você está em paz consigo mesmo, os laços que cria são mais verdadeiros. Não porque precisa, mas porque quer, porque tem o que oferecer, porque já se conhece o bastante para não se perder no outro. A solitude, nesse sentido, não é ausência, é base, é solo firme, é o ponto de partida para relações mais saudáveis e para uma vida mais consciente.
Tem gente que acha que solidão é sinônimo de fraqueza, de abandono, de fracasso social, como se quem estivesse só tivesse perdido algo, ou alguém. Mas o que quase ninguém entende é que existem pessoas que escolhem esse silêncio, que enxergam no tempo sozinho não um castigo, mas uma chance de se reorganizar por dentro. E isso não tem nada a ver com desistência da vida. Pelo contrário, é um passo estratégico. Uma pausa para respirar fundo, olhar o caminho e decidir com mais clareza para onde quer ir. É como um guerreiro que se retira da batalha por um momento, não porque foi derrotado, mas porque sabe que a próxima luta exige mais sabedoria do que força. Quantas vezes você já se sentiu cansado de agradar todo mundo? De ter que sorrir quando queria ficar quieto, de dar atenção quando precisava de silêncio? A solidão oferece um alívio que o barulho do mundo nunca vai te dar. Ela não exige performance, não cobra resultado, não te julga. E é justamente nesse espaço que você pode reencontrar partes suas que ficaram esquecidas no meio da correria. Uma ideia, uma memória, um sonho antigo. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um pouco de sossego para ouvir de novo o que a vida andou calando. Só que tem um detalhe importante aqui. Não confunda esse retiro voluntário com isolamento emocional. Viver em solitude não é se trancar do mundo, mas sim se abrir para ele com mais inteireza. É como afiar a lâmina antes de voltar para a batalha. A diferença é que agora você sabe para quê e para quem vale a pena lutar. A filosofia estoica sempre falou sobre isso. Sêneca, por exemplo, dizia que o tempo é o bem mais precioso que temos e gastá-lo com pessoas que nos esvaziam é um desperdício imperdoável. Estar só, então, vira uma espécie de triagem. O que serve, fica. O que desgasta, vai embora. E o mais curioso é que quanto mais tempo você passa em contato com você mesmo, mais seletivo se torna com tudo. Pessoas, palavras, decisões. O que antes parecia aceitável agora se torna intolerável, não por arrogância, mas por lucidez. Você começa a entender que seu tempo é sagrado e que nem todo convite vale um sim. E aí vem a mágica. Quanto mais você respeita esse espaço interno, mais as pessoas certas se aproximam. Não porque você corre atrás, mas porque sua energia muda. Sua presença muda. Seu olhar carrega um tipo de calma que atrai quem também anda buscando paz. Imagina uma pessoa que sempre esteve em relacionamentos, uma atrás do outro, com medo de ficar sozinha. Um dia, ela decide passar um tempo só. No começo, o silêncio machuca, mas aos poucos ela começa a se ouvir. Redescobre hobbies, encontra prazer em coisas simples, começa a escrever, a caminhar sem pressa, descobre que não precisa de ninguém para se sentir viva. E quando alguém aparece, ela não se entrega por carência, mas por desejo real de compartilhar. Esse é o poder da solidão bem vivida. Ela cura, fortalece e prepara para conexões verdadeiras. A sociedade insiste em dizer que estar só é um problema. Mas olha ao redor. Quantas pessoas vivem cercadas de gente e ainda assim se sentem invisíveis? O vazio não vem da ausência de vozes, mas da falta de sentido. E sentido a gente só encontra quando para de correr e começa a olhar para dentro. Quando o barulho cessa e o coração fala mais alto. E é aí que o estoicismo brilha, porque ele não promete soluções mágicas. Ele ensina que a paz não vem de fora, nem dos outros. Ela nasce de dentro e floresce no silêncio. Tem uma coisa engraçada que acontece quando você começa a se acostumar com o silêncio. Ele para de te assustar. No começo, parece um vazio sem fim, um eco constante dos teus próprios pensamentos. Mas com o tempo, esse silêncio vira companhia, vira lar. Ele te acolhe, te escuta, te mostra coisas que o barulho da rotina sempre escondeu. É como caminhar numa praia deserta. No início, bate uma estranheza, mas depois de algumas pegadas na areia, você percebe que ali é o único lugar onde consegue se ouvir de verdade. E nesse espaço, longe da correria e das expectativas, nasce algo raro, clareza. Clareza sobre o que você sente, sobre o que você quer, sobre o que realmente importa. Sabe quando a gente fica em dúvida o tempo todo? Quando não sabe se está no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa? Muitas vezes, essas incertezas não são sinais de indecisão. São só sintomas de excesso de ruído.
A mente vira um mercado cheio de vozes gritando ao mesmo tempo. Só que quando o silêncio entra, ele organiza. Ele não grita. Ele sussurra. E nesse sussurro surgem respostas que você nem sabia que procurava. A solidão, quando bem vivida, tem esse poder de reorganizar o caos. Mas é preciso coragem para chegar lá. Coragem para se despir das distrações, para enfrentar os próprios monstros, para olhar no espelho e não desviar o olhar. E mais do que isso, é preciso paciência, porque a paz interior não se constrói da noite para o dia. Ela é como plantar uma árvore. Você rega, espera, cuida e por muito tempo não vê nada. Mas um dia, sem aviso, os galhos começam a aparecer. E quando você menos espera, está ali debaixo de uma sombra que você mesmo criou. É nesse ponto que o estoicismo entra como um farol. Ele não apaga as tempestades, mas ensina a construir abrigo. Marco Aurélio dizia que o que está em nosso poder é nossa própria mente. E é essa mente que, quando bem cultivada, vira refúgio, vira escudo, vira ferramenta de transformação. A solitude, então, deixa de ser um problema e se torna um laboratório. Um lugar onde você pode experimentar, errar, recomeçar. Sem plateia, sem julgamentos, sem pressa. Só você e o tempo. E é aí que muita coisa muda. Por exemplo, aquela vontade constante de ser aceito, de ser validado, começa a perder força, porque você já se validou, já se aceitou. E com isso, as relações também mudam. Você para de mendigar atenção, para de se comparar, para de tentar provar algo o tempo todo. As conexões se tornam mais leves, mais livres, mais autênticas. E o mais bonito disso tudo é que quando você não precisa mais de ninguém para se sentir inteiro, é exatamente quando surgem pessoas que te enxergam de verdade. Não como alguém carente, mas como alguém pleno. Agora pensa comigo, e se a solidão não for um intervalo entre dois relacionamentos? E se ela for, na verdade, um tipo de relacionamento com você mesmo? Um relacionamento onde você aprende a se ouvir, a se respeitar, a se acolher. Um laço que, uma vez fortalecido, te sustenta em qualquer tempestade, porque a vida vai te levar para lugares onde ninguém mais poderá ir com você, só você e sua consciência. E nesse momento, ter feito as pazes com sua própria companhia pode ser a diferença entre se perder ou se encontrar. Nem sempre a gente percebe, mas existe um momento específico em que o silêncio deixa de ser incômodo e se transforma em conselheiro. É quando você está ali, talvez tomando um café sem pressa, olhando pela janela, e de repente sente uma presença que é a sua. Parece estranho dizer assim, mas muita gente passa anos inteiros fugindo de si, correndo de um compromisso para outro, mergulhado em telas, vozes, tarefas, e no fundo tudo isso esconde o medo de parar. Porque parar significa encarar o que foi deixado em suspenso, a dor que não foi sentida, a escolha que foi adiada, a verdade que ficou entalada. A solitude traz essa pausa inevitável, e ela não chega pedindo licença. Ela se impõe, não como castigo, mas como oportunidade. Oportunidade de olhar com honestidade para suas contradições, para suas máscaras, para suas vontades mais profundas. É nesse mergulho que nascem os primeiros sinais de paz, porque ao aceitar o que há de mais verdadeiro em você, mesmo que imperfeito, você começa a se libertar da necessidade de agradar. E isso, meu amigo, é liberdade. Não aquela dos livros de autoajuda, mas uma liberdade crua, real, conquistada com esforço e maturidade. Você começa a notar isso quando percebe que não precisa mais preencher cada minuto do seu dia com algo ou alguém, que está tudo bem ficar em silêncio, que não tem problema algum almoçar sozinho, caminhar sem fones de ouvido, desligar o celular por algumas horas. Esses pequenos gestos viram declarações de independência emocional. Você não está negando o mundo, está só priorizando sua sanidade. E, no meio disso tudo, surge uma força que não faz barulho, mas que transforma, a serenidade. Ela não chega gritando, nem exigindo espaço. Ela apenas se acomoda, como quem sabe que é bem-vinda. Essa serenidade se expressa nos detalhes, na paciência que cresce, na pressa que diminui, no olhar que observa em vez de julgar. E talvez essa seja uma das maiores lições da filosofia estoica. Marco Aurélio escreveu que a alma permanece invicta quando permanece tranquila. E essa tranquilidade, quando bem cultivada, vira armadura.
não para te afastar das pessoas, mas para te proteger da necessidade de depender delas. É um escudo invisível que diz: eu me basto, mas estou aberto. Porque estar completo não significa estar fechado, significa estar inteiro para oferecer. E não pense que esse processo é sempre bonito. Às vezes, é duro. Tem dia que o silêncio parece sufocar, que o tempo arrasta, que a mente se agita como o mar revolto. Nessas horas, a tentação de correr de volta para o barulho é grande, mas é exatamente nesses momentos que o estoico se fortalece. Ele não foge da tempestade, ele observa. Ele aceita o que sente, mas não se afunda nisso. Ele sabe que o desconforto é parte da lapidação, que toda dor tem algo a ensinar. E é com essa visão que você começa a encontrar beleza até mesmo nos dias cinzentos. Imagine uma pessoa sentada num banco de praça, em pleno domingo, enquanto o mundo gira apressado. Ao redor, famílias, casais, risadas. E ela ali sozinha, mas não triste, só em paz. Observando, sentindo o vento, deixando o tempo passar sem cobrar nada. Aquela cena que para muitos seria sinônimo de solidão, para ela é descanso, é presença, é retorno para casa. E talvez seja isso que a vida tenta ensinar, que não é preciso barulho nem multidão para sentir-se vivo. Às vezes, basta estar ali, inteiro, com tudo que sente, com tudo que é. Tem dias que a gente acorda com o peito apertado e nem sabe por quê. Um vazio estranho, uma saudade de algo que nem aconteceu. E aí vem aquela vontade de preencher esse buraco com qualquer coisa. Uma mensagem, um café fora de hora, um rolê sem sentido, tudo para fugir de si. Mas o que acontece se em vez de fugir você ficar, se tiver coragem de permanecer ali no incômodo, encarando o que realmente te habita? É nesse momento que você descobre o que o barulho sempre tentou esconder, que a maioria das respostas que você busca lá fora já estão aí dentro, só esperando o silêncio chegar para se revelar. A solidão, quando aceita com maturidade, vira ferramenta, um espelho que não distorce, não embeleza, não alivia. Ela mostra o que é. E isso assusta, claro, porque a gente se acostuma a viver de aparências de personagens, mas quando você se vê de verdade, sem maquiagem emocional, é como se tirasse uma mochila das costas. Pesava mais do que imaginava. A partir daí, algo muda. Você para de exigir tanto dos outros, para de esperar que alguém venha salvar ou completar, porque entende que sua completude não vem do outro, vem da sua própria aceitação. A filosofia estoica fala muito disso. Aceitar o que está fora do nosso controle e focar no que depende de nós. E poucas coisas são tão transformadoras quanto perceber que o seu estado emocional pode ser cultivado, independentemente do que acontece ao redor. Isso não significa virar uma rocha fria, insensível, muito pelo contrário. É sentir tudo, mas não se afogar. É chorar, quando for preciso, mas sem perder o rumo. É amar intensamente, mas sem se perder. E esse equilíbrio só nasce quando você se conhece de verdade. E se conhecer exige tempo e solidão. Lembra daquela ideia de que viver sozinho é coisa de quem não se encaixou? Pura ilusão. Viver sozinho, quando bem vivido, é coisa de quem teve coragem de sair do automático, de quem quis entender suas sombras, seus desejos, seus limites. É como limpar um porão antigo. No começo, é só poeira e bagunça, mas depois que você começa a organizar, descobre tesouros esquecidos, memórias que te formaram, vontades que estavam adormecidas, traços de uma identidade que o mundo tentou apagar. E o mais bonito é que, ao resgatar tudo isso, você volta para o mundo diferente, mais inteiro, mais autêntico. Quantas pessoas você conhece que vivem cercadas de gente, mas andam vazias por dentro, que fazem de tudo para agradar, mas esquecem de si mesmas? O mundo está cheio de relações rasas, de conversas que não tocam, de abraços que não curam. E tudo isso nasce da mesma raiz, o medo de ficar só. Mas quando você atravessa esse medo, percebe que a solidão não é inimiga. Ela é ponte. Ponte entre quem você era e quem você pode ser. Entre a confusão e a clareza. Entre o ruído e a verdade. É nessa travessia que nasce a verdadeira paz. Imagina uma noite tranquila, sem planos, sem compromissos. Você decide ficar em casa, preparar algo simples para comer, talvez ouvir uma música leve ou escrever num caderno velho.
O mundo lá fora continua girando, mas você sente que ali, naquele momento, tudo está em seu devido lugar. Você não precisa provar nada, não precisa se distrair, não precisa fugir. É só você, com tudo que viveu, tudo que é e tudo que ainda vai ser. Isso não é solidão vazia. Isso é solitude cheia, cheia de presença, de significado, de amor próprio. E quando essa sensação vira rotina, a vida muda. Muda de dentro para fora. Tem um momento na vida em que a gente percebe que nem toda ausência é uma perda. Às vezes é alívio, às vezes é proteção disfarçada. A solidão que hoje machuca pode ser o mesmo silêncio que lá na frente vai te salvar. Mas para isso, é preciso parar de lutar contra ela como se fosse um inimigo e começar a tratá-la como uma visitante que veio trazer recados. Recados que só dá para entender no silêncio, na pausa, na escuta. Porque quando tudo cala, a alma fala. E o que ela diz nem sempre é fácil de ouvir, mas quase sempre é o que você mais precisava. O estoicismo ensina que não devemos reagir aos eventos da vida como se fossem tragédias pessoais. A solidão, por exemplo, não é um drama a ser resolvido. É uma parte da existência a ser compreendida. É nela que você reconhece sua força sem plateia. É nela que você aprende a parar de correr atrás de aplausos e começa a caminhar em direção ao que realmente importa. Sêneca dizia que quem vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. E essa harmonia só nasce quando você tem tempo e silêncio suficientes para se ouvir. De verdade, pode reparar, os momentos mais transformadores da vida costumam acontecer no intervalo entre uma queda e uma nova escolha. E esse intervalo, quase sempre, é solitário. É como se o universo te puxasse para dentro por um instante para que você se reorganize antes de seguir. Mas se você tenta preencher esse intervalo com distrações, perde o que ele veio te mostrar. A sabedoria nasce na travessia, e solidão, no fundo, é travessia. É ponte entre o que doeu e o que vai nascer, entre quem você foi e quem ainda vai se tornar. É o ponto cego do crescimento. E tem uma coisa curiosa sobre crescer. É solitário mesmo quando se está cercado, porque ninguém pode sentir por você, ninguém pode entender exatamente o que se passa aí dentro. As pessoas podem até tentar, mas a jornada é só sua, e isso, em vez de te deixar triste, pode te libertar, porque se ninguém pode viver por você, então também ninguém pode te impedir de viver do seu jeito. A solitude te entrega isso de bandeja, a chance de viver com mais verdade, de fazer escolhas mais alinhadas com seus valores, de desapegar do que não te representa mais. Imagina uma pessoa que, depois de anos tentando agradar a todos, decide passar um tempo longe das redes sociais. Nos primeiros dias, a ansiedade toma conta. Medo de perder algo, de ser esquecida, de não fazer falta. Mas depois, aos poucos, ela sente alívio. Sente que sua mente desacelera, que suas ideias voltam a ter forma, que seus sentimentos ganham nome. E aí ela entende. Não é ausência de conexão, é conexão de verdade. Conexão com o que ela é, com o que sente, com o que acredita. E essa conexão, ninguém tira. Então, se hoje você sente que a solidão está pesando, respira fundo. Não corre, não se esconde. Fica um pouco mais, porque pode ser que seja justamente nesse instante de desconforto que uma chave vire, que uma ideia surja, que um ciclo se feche. A paz não costuma fazer barulho. Ela chega devagar, se instala sem avisar, e quando você percebe, já está lá. E tudo começa a fazer mais sentido, não porque a vida mudou, mas porque você mudou. E isso, no fim das contas, é o que realmente transforma o mundo ao seu redor. Quando você começa a se dar esse tempo sozinho, descobre que muita coisa que parecia essencial não era. Que aquela urgência de responder mensagens, de estar por dentro de tudo, de marcar presença o tempo todo, era só medo disfarçado. Medo de não ser lembrado, de não ser querido, de ficar de fora. Mas aos poucos, a solidão vai tirando essas camadas. Vai te mostrando que o mundo continua girando mesmo quando você para, que sua importância não está no quanto aparece, mas no quanto se conhece. E quanto mais você se conhece, menos precisa provar qualquer coisa para alguém. É claro que vai ter dia em que isso tudo vai parecer bobagem. Vai bater aquela vontade de voltar atrás, de ligar para alguém, de preencher o vazio com qualquer companhia. E tudo bem sentir isso.
Não tem nada de errado em querer se conectar, mas que seja escolha, não desespero, que seja vontade genuína, não fuga. Quando a conexão vem do excesso de si e não da carência, ela é mais leve, mais justa, mais duradoura. Porque não exige, não cobra, não sufoca, apenas soma. E a solitude te prepara exatamente para isso, para somar com o outro sem depender dele. Essa maturidade emocional que nasce do silêncio é uma das maiores conquistas que alguém pode ter. Ela te blinda sem te endurecer, te protege sem te isolar, te fortalece sem te afastar. E tudo isso acontece porque, no fundo, você aprende a ser seu próprio porto seguro. E olha que ironia, quanto mais você se apoia em si mesmo, mais estável fica para os outros também. Você deixa de ser aquele que pesa, que cobra, que exige, e passa a ser aquele que sustenta, que acolhe, que inspira, não porque virou exemplo, mas porque virou verdade. E isso é raro. A filosofia estoica sempre valorizou esse tipo de força silenciosa. Epicteto dizia que não é o que acontece com você, mas como você reage, que importa. E estar só, mesmo que por um tempo, é uma forma poderosa de treinar essa reação. É fácil manter a compostura quando tudo está bem. Difícil é manter a paz quando a mente grita, quando o medo aperta, quando o silêncio ecoa. E mesmo assim, você decide ficar. Escolhe permanecer. Acredita que dali pode vir algo bom. Esse é o verdadeiro treino. Não de músculos, mas de alma. Talvez você esteja nesse exato momento enfrentando esse tipo de silêncio. Um fim de ciclo, uma mudança brusca, uma ausência que pesa. E talvez tenha achado este vídeo por acaso, como quem busca um consolo, uma resposta, uma companhia. Se for o caso, saiba que não está só. Há milhares de pessoas passando pelas mesmas batalhas internas, atravessando os mesmos corredores escuros. E talvez esse seja o maior segredo da solidão. Ela parece particular, mas é universal. Ela cria pontes invisíveis entre quem tem coragem de se encarar. E essas pontes, meu amigo, são mais fortes do que parecem. Por isso, não apresse o tempo. Não tente curar o silêncio com barulho. Dê a ele um lugar. Deixe que ele te conte o que precisa ser ouvido. Muitas vezes, as maiores revelações da vida não chegam no grito, mas no sussurro. Não aparecem no meio da festa, mas no fim da tarde silenciosa. Não vêm com holofotes, mas com luz de vela. E para enxergar essa luz, você precisa estar ali, presente, em paz, em solitude. Com coragem de olhar para dentro e dizer, eu me basto. E tudo que vier depois disso é escolha. Já reparou como algumas pessoas têm um brilho diferente no olhar? Não é vaidade, nem empolgação exagerada. É calma. Uma serenidade que não vem do que elas têm, mas de como lidam com o que sentem. E quase sempre, esse brilho nasce depois de um longo tempo em silêncio, de um retiro que ninguém viu, de batalhas internas que ninguém soube. Porque na maioria das vezes, as maiores transformações acontecem longe dos olhos do mundo. São mudanças que não precisam ser anunciadas, porque se tornam visíveis no jeito de andar, no tom de voz, na forma como a pessoa se trata e trata os outros. A solitude, quando aceita como parte do processo, vira uma escola. E que escola exigente! Ela não te entrega diplomas, mas te ensina lições que livro nenhum ensina. Ensina, por exemplo, a sentar com a sua ansiedade sem querer expulsá-la, a escutar seus pensamentos sem tentar calá-los, a reconhecer seus vazios sem precisar preenchê-los correndo e, principalmente, ensina a desacelerar, porque na pressa de resolver tudo, a gente esquece que o tempo é também um professor e que algumas respostas não aparecem quando a gente exige, mas quando a gente relaxa e permite. Sêneca escreveu que a alma precisa de tempos de lazer, mas esse lazer não é sobre entretenimento, é sobre alívio, sobre respirar, sobre se permitir estar consigo mesmo sem cobranças, sem metas, sem listas. É só ser, só estar. Parece simples, mas exige prática, porque a cabeça inquieta sempre vai tentar te puxar de volta para o turbilhão. Vai inventar preocupações, vai lembrar compromissos, vai cutucar inseguranças. Mas se você insiste no silêncio, se você persiste nesse encontro, algo vai mudando. A mente acalma, o peito abre, a alma agradece. E quando isso acontece, o cotidiano também muda. O café da manhã ganha outro sabor.
A caminhada até o mercado vira um momento de atenção plena. O som da chuva não é mais só fundo, é melodia. Tudo fica mais nítido, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou seu olhar. É isso que a solidão bem vivida proporciona, um novo filtro. Um filtro mais limpo, mais leve, mais sensível. Você começa a enxergar beleza onde antes via apenas rotina. E isso transforma não só seus dias, mas a forma como você escolhe vivê-los. Imagina alguém que sempre preencheu os dias com compromissos, mensagens, reuniões, encontros. Um dia, por escolha ou por força das circunstâncias, esse ritmo desacelera. E o que sobra? Tempo, silêncio, espaço. No começo, parece assustador. Mas depois, começa a virar respiro. E aí essa pessoa descobre que no meio da ausência de estímulos, nasce uma presença mais poderosa, a dela mesma. Ela começa a escrever, ou a cozinhar com mais atenção, ou a cuidar de uma planta. Pequenas coisas, mas que dizem muito, porque demonstram que ela voltou para si. E isso vale ouro. O estoicismo não nega o sofrimento, nem o desconforto. Ele ensina a dar propósito para eles. Ensina que o que dói pode ensinar, que o que falta pode revelar, que o que assusta pode fortalecer. E na solitude tudo isso acontece ao mesmo tempo. É como entrar num templo sem paredes, onde cada pensamento é um espelho. Ali você se vê com nitidez, e ao se ver, pode se ajustar. Pode escolher com mais sabedoria, pode seguir com mais verdade. E isso, mesmo que ninguém veja, vai iluminar o seu caminho e o de quem caminhar ao seu lado. Tem dias em que o silêncio parece maior do que a casa. A ausência de som se espalha pelos cantos, sobe pelas paredes, escorre pelas frestas. E você sente tudo. Sente o tempo passando devagar, o corpo pedindo pausa, a mente resistindo. A primeira reação é tentar escapar, ligar a TV, abrir o celular, falar com alguém. Qualquer coisa para preencher o vazio. Mas e se, por um instante, você apenas deixasse esse silêncio te abraçar? Não para se conformar, mas para escutar. Porque por trás de todo desconforto existe uma mensagem. E quase sempre ela é sobre você com você mesmo. A solidão não é um castigo, é um espelho. E o que ela reflete, muitas vezes, são partes suas que foram deixadas para depois. Aquela vontade que você nunca teve coragem de seguir. Aquele medo que preferiu não olhar. Aquela força que esqueceu que tinha. Quando tudo se cala, essas vozes internas se levantam. E por mais desconfortável que pareça, isso é um presente. Um presente embrulhado em silêncio, mas cheio de significado. Porque só quando você encara o que sente com honestidade é que começa a se curar de verdade. É por isso que muita gente evita a solidão. Não quer lidar com o que vai encontrar, mas fugir eternamente de si é uma ilusão. Mais cedo ou mais tarde, a vida vai te colocar frente a frente com quem você é. E se você nunca construiu um vínculo com essa parte sua, vai ser difícil encarar. O estoicismo propõe justamente esse encontro corajoso. Ele não promete consolo, mas oferece clareza. E a clareza é um dos maiores atos de amor próprio que existem. Porque quando você se enxerga sem máscaras, pode, finalmente, se tratar com verdade. Marco Aurélio escreveu que o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. A solidão, nesse sentido, pode parecer um obstáculo, mas ao ser acolhida, vira rota, vira ferramenta, vira guia. Quando você entende que estar só é uma etapa e não um defeito, algo dentro de você se acalma. O coração para de pedir socorro o tempo todo. A mente para de correr atrás de distrações. E pouco a pouco, você começa a habitar seu próprio corpo com mais gentileza. Isso muda tudo. Imagina alguém que sempre buscou amor em todos os lugares errados, que colecionou relacionamentos tentando preencher um buraco que só aumentava. Um dia, ela decide parar, fica sozinha e começa a escrever, começa a meditar, começa a olhar para fotos antigas e lembrar quem era antes de tudo. E nesse processo, redescobre uma versão sua que não precisava de aprovação. Uma versão inteira, esquecida no fundo do baú. Essa volta para si é um renascimento, e é na solidão que ela acontece. Não como uma punição, mas como uma reconexão profunda. Quando você aceita esse processo, os dias deixam de ser apenas sobrevivência. Eles passam a ter cor, sabor, ritmo.
Você aprende a fazer as pazes com os próprios pensamentos. Aprende que o tempo não precisa ser preenchido com produtividade o tempo todo, que estar consigo mesmo é suficiente, e que esse suficiente é muitas vezes o melhor ponto de partida para qualquer coisa. Porque tudo que vem depois, trabalho, amizade, amor, deixa de ser necessidade e vira escolha. Uma escolha mais leve, mais lúcida, mais sua. Existe um tipo de liberdade que ninguém ensina, mas que todo mundo sente quando ela chega, a de não precisar mais se encaixar. Quando você se reconcilia com a sua própria companhia, entende que não é obrigação caber em grupos, agradar multidões ou seguir manuais. Você começa a viver com um ritmo mais autêntico, mais seu. E essa mudança acontece primeiro por dentro. Não é visível no início, mas logo aparece nas escolhas. Você deixa de insistir em conversas vazias, de frequentar lugares que te esvaziam, de se forçar a sorrir quando tudo que quer é silêncio. E essa liberdade não é solitária, é sagrada. A solitude bem vivida te devolve o poder de escolha. Antes, você seguia o fluxo, tentava não decepcionar, dizia sim para não parecer estranho. Agora, você observa mais, escolhe com mais calma. Pensa se aquilo realmente combina com seus valores, e isso te salva. Te salva de relacionamentos rasos, de promessas furadas, de caminhos que não levam a lugar nenhum. Você aprende a dizer não com paz no coração. E mais, aprende que nem todo não é rejeição. Às vezes é proteção, às vezes é autocuidado. E tudo isso começa no silêncio. O estoicismo, com sua serenidade quase brutal, ensina que o que está sob nosso controle deve ser nosso foco, e o resto a gente solta. Quando você se dedica a esse tipo de prática, a solidão vira um treino de poder. Poder sobre o que sente, sobre como reage, sobre onde deposita sua energia. E esse poder não vem da rigidez, mas da presença. Quanto mais você está em paz consigo, menos precisa controlar o mundo, menos se abala com o que dizem, menos se entrega ao que não te pertence. A solitude vira escudo, mas também bússola. Tem uma beleza especial em caminhar sozinho numa manhã nublada, com os pensamentos livres, o coração leve e sem pressa de chegar. Esse tipo de experiência, tão simples, revela muito sobre quem você é, porque não há distrações nem personagens. É você, cru, inteiro, real. E quando você se permite esses momentos, começa a descobrir um tipo de prazer diferente, o prazer de se sentir confortável na própria pele, sem comparação, sem culpa, sem ansiedade, apenas você, sendo. E esse ser é uma forma profunda de existir, talvez a mais rara de todas. Imagina alguém que passou a vida inteira buscando reconhecimento, títulos, status, elogios, mas nunca se sentia suficiente. Um dia, essa pessoa se vê sozinha, sem palco, sem aplausos, e ali, naquele vazio, percebe que tudo o que construiu era para convencer os outros, nunca a si mesma. Então, ela decide recomeçar, não para impressionar, mas para se acolher, e pela primeira vez, cria algo com alma, algo que a representa, algo que nasce do silêncio, da dor, da coragem de ter ficado. Esse é o fruto da solitude, autenticidade. E a autenticidade não se compra, não se copia, não se aprende em curso online. Ela nasce da experiência, de ter encarado o que a maioria evita, de ter resistido à tentação de se distrair, de ter se sentado com o próprio medo e, mesmo tremendo, escolhido ficar. Essa escolha muda tudo. Muda o modo como você se olha, como você se cuida, como você vive. A vida para de ser obrigação e vira presença. O tempo para de ser pressão e vira recurso. E você finalmente começa a ocupar o espaço que sempre foi seu, mas que só agora teve coragem de habitar. A coisa mais paradoxal da solidão é que, quando você aprende a lidar com ela, começa a enxergar o mundo com mais empatia. Parece até contraditório, mas é real. Quem passa um tempo só, quem se escuta com paciência, quem olha para dentro sem desespero, desenvolve um olhar mais generoso para o outro, porque percebe que todo mundo de alguma forma está lutando com seus próprios vazios. E quando você entende os seus, para de julgar os dos outros. A crítica vira compreensão, a comparação vira compaixão. E isso transforma os relacionamentos,
porque agora você não entra neles para se preencher, entra para compartilhar. O estoicismo sempre falou da importância de viver em harmonia com a razão, mas nunca propôs que virássemos ilhas. A solitude serve como preparação, não como prisão. Serve para fortalecer sua base, não para te afastar do mundo. Quando Epicteto dizia que devemos cuidar da nossa mente como um atleta cuida do corpo, ele falava exatamente disso, sobre disciplina interior, sobre treinamento emocional. E viver sozinho por um tempo pode ser o melhor campo de treino que existe. Sem plateia, sem distração, só você e suas escolhas. E é nessas horas que a alma se revela. Tem gente que acredita que se autoconhecer é luxo, algo que se faz quando sobra tempo. Mas na verdade é necessidade, porque quem não se conhece se perde. Se perde em promessas, em relacionamentos, em caminhos que não fazem sentido. O silêncio da solitude funciona como um mapa. Não te diz onde chegar, mas te mostra onde você está. E saber onde está é o primeiro passo para qualquer movimento. Sem isso, qualquer direção parece válida, e a gente acaba rodando em círculos. A solidão então vira bússola. Mostra as coordenadas que estavam apagadas pelo barulho da rotina. Imagina alguém que cresceu tentando se adaptar para ser aceito, que se moldou para caber, que aprendeu a se calar para evitar conflito. Essa pessoa um dia decide parar, vai para um lugar calmo, fica sozinha. No começo, se sente desconfortável, mas com o tempo, começa a ouvir uma voz que ficou anos abafada, a própria. Essa voz não grita, não exige, ela apenas mostra o caminho. E o mais bonito é que esse caminho não leva para longe dos outros, leva para mais perto de si. E quanto mais perto de si, mais qualidade nas relações, mais clareza nas decisões, mais leveza na vida. É comum confundir solidão com isolamento, mas são coisas diferentes. O isolamento vem do medo, da fuga, da negação. Já a solidão consciente vem da escolha, da coragem, da maturidade. O primeiro sufoca, o segundo liberta. O primeiro constrói muros, o segundo abre portais. E entender essa diferença é vital, porque às vezes tudo o que a gente precisa é de um tempo só. Não para desaparecer, mas para reaparecer, mais inteiro, mais lúcido, mais alinhado com o que importa. E isso é algo que só a solitude bem vivida consegue oferecer. Então, se hoje você se sente à parte do mundo, se acha que ninguém te entende, se o silêncio te assusta, talvez seja o momento de olhar para isso com outros olhos. Em vez de se julgar, se acolha. Em vez de se cobrar, se abrace. Em vez de correr, permaneça. Porque é nesse gesto de permanecer que começa a mágica. O mundo não vai parar para você se encontrar, mas o silêncio pode ser o intervalo que faltava entre o que você era e o que está pronto para se tornar. E esse intervalo, por mais desafiador que pareça, pode ser o seu maior presente. Você já percebeu como o silêncio tem camadas? No começo ele parece vazio, uma ausência desconfortável de barulho, de movimento, de presença. Mas se você permanece nele tempo suficiente, algo muda. A primeira camada é o incômodo, o desejo de sair correndo. A segunda é a lembrança, pensamentos que voltam, memórias que doem, vontades que estavam adormecidas. E então vem a terceira, mais profunda, aquela onde você para de resistir, onde começa a escutar. E aí, meu amigo, o silêncio deixa de ser silêncio. Vira voz, vira direção, vira lar. Só quem teve coragem de atravessar esse caminho sabe o valor de ouvir a si mesmo sem pressa. É nessa profundidade que nasce a verdadeira liberdade. Porque enquanto você estiver sempre cercado de estímulos, dificilmente vai saber o que realmente sente. As redes sociais, os compromissos, os ruídos, tudo isso preenche, mas não completa. É diferente. O preenchimento te distrai, a completude te conecta. E essa conexão começa quando você se senta em silêncio e deixa a alma falar. O estoicismo nos lembra que o controle está no nosso julgamento, não no que acontece fora. E quando você se retira um pouco do mundo, entende o quanto se deixava dominar por ele. Quantas vezes você já disse sim querendo dizer não? Quantas vezes foi a lugares só para não parecer estranho? Quantas vezes se afastou de si mesmo tentando se aproximar dos outros? A solitude te mostra o preço disso tudo. Mas mais do que apontar, ela oferece cura. Não uma cura milagrosa,
mas uma reconstrução lenta, real. Você começa a se perdoar por ter se abandonado. Começa a se reconectar com gostos esquecidos, com hábitos que trazem paz, com ritmos que combinam contigo. Começa a perceber que o que te sustenta não são os aplausos, mas as raízes. E essas raízes não crescem na correria, crescem na pausa. Crescem no tempo em que você senta sem fazer nada, no tempo em que observa sem julgar, no tempo em que permite que a dor venha, que a saudade aperte, que o medo apareça e que tudo isso passe sem te destruir, porque passa, sempre passa. E quando passa, você está mais forte, não porque venceu, mas porque não fugiu, porque permaneceu. E esse permanecer é a base da transformação. É o chão firme que permite que você reconstrua sua vida com mais consciência. Imagine um jardim que ficou anos sem cuidado. Quando você olha pela primeira vez, parece que só tem mato, sujeira, descuido. Mas se você tiver paciência, começa a limpar, a podar, a regar. Aos poucos, brotam as primeiras folhas. Depois, os primeiros botões. Até que um dia ele floresce. A solidão é esse jardim. No começo assusta, mas depois revela beleza. A diferença é que esse jardim não é externo, é dentro de você. E quando ele floresce, tudo ao redor floresce também. Porque quem está em paz consigo leva essa paz para onde for. Sêneca dizia que o maior bem é viver conforme a natureza. E viver conforme a sua natureza exige escuta, exige pausa, exige coragem de desacelerar num mundo que te empurra para correr o tempo todo. A solitude não é contra o movimento. Ela só propõe um outro tipo de movimento, para dentro. E nesse movimento interior, você descobre que não precisa de muito para viver bem. Precisa de clareza, de coerência, de presença. E isso felizmente já está aí dentro, só esperando a coragem de parar e ouvir. Tem uma parte da solidão que ninguém comenta, o reencontro. Depois de atravessar o desconforto, depois de aceitar o silêncio, depois de chorar por dentro sem plateia, você começa a notar que algo em você mudou. E não é algo barulhento. É sutil, quase imperceptível no começo. Mas está lá, um tipo de serenidade que não depende mais das circunstâncias. Uma leveza que vem de não ter que fingir o tempo todo. E quando isso acontece, é como se você reencontrasse uma versão sua que ficou esquecida no meio da correria. Uma versão mais simples, mais verdadeira, mais viva. Esse reencontro muda a forma como você se relaciona com o mundo, porque agora você não sai mais por aí buscando aceitação a qualquer custo. Não precisa mais de confirmação constante. Não precisa mais fazer parte de tudo. A solitude te ensinou a fazer parte de si, e isso basta. O interessante é que justamente quando você para de tentar agradar, as pessoas começam a te respeitar de verdade, porque sentem sua integridade. Sentem que você não está ali por conveniência, mas por escolha. E isso num mundo de máscaras é quase revolucionário. O estoicismo sempre foi sobre essa revolução interna. Marco Aurélio escrevia suas reflexões em silêncio, não para impressionar, mas para entender a si mesmo. E isso é um lembrete poderoso. A verdadeira sabedoria não grita. Ela observa, ela contempla, ela se constrói devagar. No fundo, a solidão estoica não é reclusão. É preparação. É um estágio da alma onde você deixa de reagir por impulso e começa a agir com propósito, onde suas emoções param de te dominar e você aprende a conduzi-las com mais serenidade. Isso não te torna insensível, te torna inteiro. Você percebe isso até nos pequenos gestos, na forma como começa o dia, no jeito de preparar uma refeição, no ritmo com que caminha pela rua. Tudo passa a ter mais presença, mais intenção, mais verdade, e o que antes parecia vazio agora transborda sentido. Porque o sentido não está nas coisas em si, mas no olhar que você lança sobre elas. Quando você muda por dentro, tudo ao redor muda também. E não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou a forma de viver dentro delas. Essa é a chave que a solitude entrega, o poder de ressignificar. Imagina alguém que costumava se sentir pequeno diante da vida, que achava que precisava de alguém para validar seus passos, para segurar sua mão, para dizer que estava tudo bem. Agora, depois de um tempo de silêncio, essa pessoa descobre que sempre teve força, que sempre soube o caminho, só não conseguia ouvir porque o mundo gritava alto demais. E hoje,
Com o coração mais quieto, ela começa a andar diferente, mais ereta, mais leve, mais certa de si. E mesmo que ninguém perceba, ela sabe, e isso basta. Porque a paz verdadeira não precisa de testemunhas. Ela se basta. E quando essa paz se instala, você começa a compreender que estar só não é ausência, é presença. Presença de si, presença do momento, presença do que é real. E essa presença é o que sustenta tudo. Sustenta suas escolhas, suas relações, seus sonhos. Você não vive mais empurrado pela urgência do mundo. Vive guiado pela tranquilidade do seu próprio passo. E esse passo, mesmo que lento, é firme, é inteiro, é seu. Não tem comparação, não tem cobrança, não tem pressa. Só tem verdade e um profundo respeito por tudo que você se tornou ao ficar em silêncio. Tem um tipo de paz que não aparece nas fotos e que não precisa de legenda. É aquela que nasce no silêncio do fim do dia, quando ninguém está vendo, quando o mundo já desligou as luzes e só sobra você com seus pensamentos. Não tem glamour nem espetáculo. É só um suspiro leve, um olhar mais calmo, uma certeza silenciosa de que você está no caminho certo, mesmo sem saber exatamente onde ele vai dar. Essa paz não vem do que você conquistou por fora, mas do que você reconstruiu por dentro. E ela é discreta, mas inconfundível. A solitude bem vivida faz isso. Ela não te enche de certezas, mas te tira o medo de não tê-las. Você começa a confiar mais no processo, a aceitar as pausas, a respeitar os ciclos. O que antes te deixava ansioso, o tempo, a espera, a dúvida, agora vira parte natural do caminho, porque você entende que nem tudo precisa ser resolvido de imediato, que algumas respostas precisam de silêncio e não de pressa, e que estar só, muitas vezes, é o solo fértil onde brotam as melhores ideias, as curas mais profundas e os recomeços mais sinceros. O estoicismo fala sobre isso quando nos convida a viver de acordo com a natureza, e a natureza não tem pressa. A semente não cresce em um dia. A lua não apressa seus ciclos. A árvore não se desespera com a chegada do outono. Tudo tem seu tempo. E você, ser humano, também tem. Mas para ouvir esse tempo, precisa aprender a desacelerar, a escutar sua própria respiração, a perceber os sinais do corpo, da mente, da alma, e isso exige silêncio, exige presença, exige, sim, momentos de solidão. Tem gente que acha que viver sozinho é se fechar para o mundo, mas é o contrário, é se abrir para ele sem perder a si mesmo no processo. É como mergulhar no mar. Se você não souber nadar por conta própria, vai depender dos outros para não afundar. A solitude te ensina a nadar com as próprias pernas. Te ensina que você pode até ser abraçado, mas não deve ser carregado o tempo todo. Que você pode amar profundamente, mas sem se esquecer no abraço do outro. Que você pode estar junto, mas sem se apagar. Imagina alguém que sempre teve medo de tomar decisões sozinho, que precisava da opinião de todo mundo, que se sentia perdido sem aprovação externa. Essa pessoa, ao passar por um período de silêncio, começa a testar pequenos passos. Coisas simples. Escolher um livro, um lugar, um prato. E vai percebendo que consegue, sim, que errar faz parte, mas que errar por si é melhor do que acertar pelos outros. Aos poucos ela vai ganhando confiança, vai se libertando da necessidade de aplausos e quando percebe, já está vivendo com mais autonomia, com mais coragem, com mais identidade. E é aí que mora a verdadeira transformação. Não no grito, mas na constância. Não no impacto, mas na verdade. A solidão não te muda de uma vez só. Ela vai cavando aos poucos, tirando excesso, limpando a vista, afinando o ouvido. Até que um dia você percebe que está diferente, que a ansiedade diminuiu, que a culpa sumiu, que o medo não manda mais em tudo. E tudo isso aconteceu em silêncio, a portas fechadas, longe das câmeras, só entre você e sua própria alma. E isso, meu amigo, ninguém pode tirar. Você já notou como a maioria das pessoas morre de medo do silêncio? Basta alguns minutos sem conversa, sem música, sem notificações, e pronto. Vem aquele desconforto, como se algo estivesse errado. É como se a gente tivesse desaprendido a estar só, a se ouvir, a simplesmente existir sem distrações. Mas o curioso é que justamente nesse espaço, sem barulho, sem pressa, é onde nascem os maiores entendimentos.
É quando a alma que estava ali quietinha o tempo todo finalmente consegue falar. E ela não grita. Ela sussurra verdades que ninguém mais pode te dar. A solitude, nesse ponto, é como uma lente de aumento. Ela não inventa sentimentos, apenas mostra com nitidez o que já estava aí dentro. As vontades ignoradas, as dores abafadas, os sonhos adiados. Tudo isso aparece e, num primeiro momento, pode parecer assustador, mas com o tempo você percebe que esse confronto é libertador, porque ao reconhecer o que sente, você começa a entender o que precisa, e quando entende o que precisa, consegue agir com mais clareza, não mais para agradar, não mais para fugir, mas para se respeitar, para se cuidar, para viver com mais sentido. O estoicismo nunca prometeu conforto, mas sempre ofereceu clareza, e a clareza, mesmo quando dói, é uma dádiva, porque ela quebra ilusões, tira o véu, mostra o caminho. Sêneca dizia que o que nos fere não é o que acontece, mas a interpretação que damos a isso. E muitas vezes, é no silêncio da solidão que a gente aprende a interpretar de outro jeito, a ressignificar, a transformar a ferida em sabedoria, a cicatriz em história, o medo em força. E esse tipo de aprendizado não vem de fora, vem do encontro íntimo com a própria verdade. Imagina alguém que sempre correu das próprias emoções, que aprendeu a engolir o choro, a fingir força, a sorrir enquanto desmoronava por dentro. Essa pessoa um dia se vê sozinha, e sem ninguém por perto a máscara cai. Ela chora, ela sente, ela desaba, e pela primeira vez, em vez de esconder, ela permite. E ali, naquele momento cru, nasce uma força nova. Não a força de quem segura tudo calado, mas a força de quem aceita a própria vulnerabilidade, de quem entende que sentir não é fraqueza, é humanidade, e isso muda tudo. Quando você começa a valorizar esses momentos de solitude, percebe que eles não te afastam do mundo. Pelo contrário, eles te devolvem para ele com mais lucidez, porque agora você sabe quem é, o que quer e, principalmente, o que não aceita mais. Você não entra mais em qualquer conversa, não se envolve em qualquer relação, não aceita qualquer migalha de atenção. E isso não é orgulho, é maturidade. É fruto de um processo interno que só a solidão bem vivida é capaz de proporcionar. Um processo onde você se reencontra, se reergue e se reinventa. E é por isso que, ao contrário do que muitos pensam, estar só pode ser o início da sua melhor fase. Uma fase onde você para de correr atrás de aprovação e começa a caminhar com propósito, onde cada passo é dado com consciência, onde cada escolha tem raiz. E onde a sua paz deixa de depender do que acontece lá fora, porque ela passou a morar aí dentro. E quando a paz se instala aí dentro, meu amigo, o mundo pode até estar em caos, mas você permanece inteiro. Tem uma hora em que a gente cansa, não de estar com os outros, mas de estar longe de si. Cansa de se moldar para caber, de engolir o que sente para não incomodar, de se manter ocupado só para não pensar demais. E é nesse ponto, nesse limite silencioso, que a solidão chega com outro rosto. Ela não vem mais como abandono, vem como convite. Convite para se recolher, para se ouvir, para voltar para casa. Mesmo que a casa, no momento, esteja bagunçada por dentro. Mas é ali, naquele território esquecido, que mora tudo o que você perdeu tentando agradar o mundo. Quando você aceita esse convite, começa uma faxina interior. Não daquelas que fazem barulho, mas das que exigem coragem. Coragem para abrir gavetas antigas, para olhar de frente os erros que fingia não ver, para reconhecer padrões que se repetem em silêncio. Não é fácil. Às vezes dói, às vezes confunde, mas cada vez que você limpa uma parte sua, respira melhor, vive melhor, ama melhor, porque tá mais leve. E essa leveza não tem preço. Ela não se compra, não se ensina, não se empresta. Ela só nasce quando você decide ficar com você. O estoicismo tem um nome bonito para isso: autossuficiência. Mas não confunda com egoísmo ou orgulho. Não é sobre viver fechado, é sobre viver inteiro. Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E essa liberdade começa no momento em que você aprende a se sustentar emocionalmente. Quando para de depender da validação alheia para sentir valor. Quando entende que estar só pode ser um privilégio e não um castigo. Porque nesse espaço você se refaz, se realinha, se reencontra.
Imagina alguém que sempre teve medo de dormir sem barulho. Precisava de TV ligada, de gente por perto, de alguma distração. Mas um dia, por cansaço, por necessidade ou por escolha, ela resolve tentar o silêncio. No começo, o coração acelera, a mente não para, mas com o tempo o corpo entende, a respiração acalma, e naquele silêncio, ela percebe: não há nada de errado aqui, só existe ela, inteira, sem filtro, sem distração. E pela primeira vez, isso não assusta, conforta, acolhe, cura, porque a presença mais importante não era a dos outros, era a dela mesma. E é curioso como, ao fazer as pazes com a própria companhia, tudo ao redor muda. O olhar fica mais gentil, o julgamento diminui, a ansiedade dá lugar à presença. E aos poucos, você começa a saborear a vida com outro ritmo. Um ritmo que não precisa de correria, que valoriza o agora, que respeita o tempo das coisas. Você começa a cozinhar com mais atenção, a andar com mais consciência, a falar com mais verdade. Porque não está mais tentando provar nada, só está vivendo, com intenção, com presença, com significado. Essa transformação não vem com fogos de artifício, vem devagar, vem nos detalhes, vem no modo como você responde a uma provocação, no jeito como lida com a espera, na paciência que passa a ter consigo. E tudo isso começa com a coragem de estar só, com a humildade de escutar o que o silêncio tem a dizer, porque o silêncio fala. E quando a gente aprende a ouvi-lo, descobre que nunca esteve realmente sozinho, sempre esteve em boa companhia, só não sabia ainda como valorizar essa presença, a sua. Às vezes, o que a gente mais precisa não é de conselhos, nem de explicações, nem de promessas, é de silêncio. Um silêncio que não oprime, mas acolhe, que não cobra, mas permite. Um silêncio que diz, sem palavras: fica aqui um pouco, você não precisa dar conta de tudo agora. E é esse tipo de silêncio que a solidão consciente oferece. Um espaço sem pressão, onde você pode simplesmente existir, onde pode desarmar os ombros, respirar fundo e finalmente escutar a si mesmo, não com pressa, mas com presença. Nesse espaço, muitas verdades vêm à tona. Algumas são reconfortantes, outras nem tanto, mas todas são necessárias. Porque enquanto a gente corre atrás de respostas no barulho do mundo, acaba ignorando o que a alma tenta dizer há tempos. A solitude é como um templo sem muros, onde cada pensamento ecoa e cada emoção se mostra. É ali que você percebe que não é preciso fugir da dor para encontrar a paz. Às vezes, é preciso atravessá-la, sentir com honestidade, acolher sem resistência, permanecer mesmo quando tudo dentro grita para sair. E o estoicismo aparece como uma âncora nesse mar agitado. Ele não manda você fingir que não sente, nem manda se afastar do mundo. Ele propõe equilíbrio, propõe clareza, propõe domínio interno. Marco Aurélio escreveu que as coisas que nos acontecem são como pedras que caem num rio. Se a corrente for forte o bastante, elas não param o fluxo. E a solitude, quando bem vivida, é essa corrente. Ela não te impede de viver. Pelo contrário, ela te dá força para continuar fluindo, mesmo com as pedras no caminho. Imagina alguém que perdeu algo importante, um amor, um emprego, um sonho. Essa pessoa, no fundo do poço, escolhe não se distrair, escolhe não correr atrás de alívios rápidos. Em vez disso, senta com a dor, chora, pensa, lembra, e nesse ritual de escuta profunda, começa a entender o que aquilo tudo veio ensinar. Não é mágica, não é alívio imediato, mas é real. É um tipo de cicatrização que não fecha a ferida com pressa, mas com sabedoria, que transforma a perda em semente, que faz do fim um recomeço com mais consciência. E o mais bonito é que esse processo silencioso vai pouco a pouco curando até a forma como você se vê. Você para de se enxergar como carente, como frágil, como dependente do que os outros dizem. Passa a se ver como alguém inteiro, capaz de sentir tudo e ainda assim permanecer. Alguém que pode amar profundamente, mas que não se abandona no amor. Alguém que pode errar, mas que aprende com cada tropeço. Alguém que não precisa estar rodeado para se sentir completo, porque já aprendeu a ser casa para si mesmo. Esse aprendizado é lento, é contínuo, é profundo, mas ele muda tudo. Muda a forma como você acorda,
Muda o jeito como você ouve o outro. Muda até o modo como você sonha. Porque agora os sonhos não são mais fuga, são expressão. Não são mais tentativas de ser aceito, são afirmações de quem você é. E essa transformação não precisa de aplausos. Ela não precisa ser validada. Ela só precisa ser vivida, em silêncio, com leveza, com coragem. Porque, no fundo, viver em paz com a própria companhia é uma das maiores vitórias que alguém pode conquistar. Tem uma beleza escondida nos momentos em que ninguém vê. Naqueles dias em que você acorda e escolhe cuidar de si em silêncio, sem esperar reconhecimento. Em que prepara um café, arruma a cama, respira fundo e encara o dia. Mesmo sem grandes motivos, mesmo com o peito apertado. É nesses momentos discretos que nasce a verdadeira força. Não aquela força que impressiona, mas a que sustenta. A que mantém você de pé, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E a solitude, longe de ser ausência, é o terreno onde essa força cria raízes. A gente foi treinado para associar valor à presença dos outros, como se a vida só tivesse sentido se fosse compartilhada o tempo todo. Mas a verdade é que há partes da caminhada que só você pode trilhar. E não porque os outros não se importam, mas porque há coisas que só fazem sentido quando são sentidas em silêncio. A solitude bem vivida te dá esse espaço. Um lugar onde você pode pensar devagar, chorar sem pressa, rir sozinho se entender com mais calma. Onde você deixa de ser espetáculo e volta a ser humano. A filosofia estoica aponta para isso com sabedoria. Ela não propõe isolamento, mas discernimento. Discernimento para saber quando é hora de falar e quando é hora de calar. Quando é hora de agir e quando é hora de refletir. Epicteto dizia que o que importa não é o que acontece, mas como você responde ao que acontece. E estar só por escolha ou por fase da vida é uma das formas mais diretas de aprender a responder com sabedoria. Porque ali, sem a influência externa, você descobre o que realmente pensa, o que realmente sente, o que realmente importa. Imagina alguém que passou anos dizendo sim para tudo. Sim para agradar, para ser aceito, para evitar conflito. Essa pessoa, ao escolher um período de solitude, começa a testar o não. Começa a traçar limites, começa a ouvir sua intuição e percebe que, ao contrário do que pensava, o mundo não desmorona quando ela se posiciona. Ninguém morre quando ela diz não posso, não quero, não faz sentido para mim. Ao contrário, o respeito cresce, as relações ficam mais verdadeiras e ela mesma começa a se sentir mais inteira. Tudo isso nasceu no silêncio, na escuta, no tempo dedicado a si. E não se engane achando que isso é egoísmo. É maturidade, é autorresponsabilidade. Quando você se conhece de verdade, cuida melhor de quem está ao redor também, porque não projeta suas frustrações, não exige o que não pode dar, não prende ninguém em expectativas irreais. Você oferece o que tem de melhor, justamente porque primeiro se abasteceu por dentro. A solitude é esse reabastecimento, é a pausa no meio da estrada onde você toma água, estica o corpo, observa o caminho já percorrido e só depois continua, mais preparado, mais centrado, mais leve. A vida continua com ou sem companhia, os dias seguem com ou sem plateia, e a pergunta que fica é, como você tem vivido quando ninguém está olhando? Porque é nesse espaço que mora sua essência. É ali, fora dos stories, longe dos likes, que sua verdade aparece. E quanto mais você habita esse espaço com dignidade, mais liberdade ganha para viver o mundo com autenticidade. A solitude não é o fim da festa, é o início da reconstrução. E reconstruir-se em silêncio é um dos atos mais bonitos e mais corajosos que alguém pode escolher. Chega uma fase em que a gente não quer mais provar nada para ninguém, não quer mais disputar atenção, nem se explicar o tempo todo, nem correr atrás de aceitação. Essa fase costuma chegar depois de muitas decepções, de noites mal dormidas, de silêncios mal interpretados. E quando ela chega, traz um alívio, um cansaço bom, um tipo de exaustão que não paralisa, mas que limpa. E ali, nesse esvaziamento, nasce a vontade de recomeçar de outro jeito, sem gritar, sem implorar, sem mendigar carinho, só com a própria presença, com o próprio passo, com o próprio silêncio. A solitude começa a ser desejada, não mais temida, porque você entende que ela não te tira nada.
ela te devolve. Te devolve a sanidade, o foco, a conexão com o que realmente importa. E quanto mais você mergulha nesse espaço, mais percebe o quanto vivia no automático. Respondendo por reflexo, sorrindo por obrigação, aceitando por medo. Agora não. Agora as respostas são pensadas. O sorriso é sincero. O não é dito com paz. Porque você passou a se escutar. E escutar a si mesmo com carinho é um dos maiores gestos de amor que existem. O estoicismo oferece uma base sólida para esse processo. Ele não romantiza a dor, mas também não foge dela. Ele ensina que as adversidades são parte da vida e que cabe a nós dar sentido ao que nos acontece. Sêneca dizia que nada é mais lamentável do que um homem ocupado em muitas coisas, mas sem propósito. E é exatamente isso que a solitude cura. O excesso de fazer sem sentido. Você para, respira, questiona, pergunta se aquilo que tem feito faz mesmo sentido. E se não faz, começa a mudar. Não de forma impulsiva, mas com consciência. Imagina alguém que passa a vida se doando demais. Sempre disponível, sempre resolvendo tudo, sempre colocando os outros na frente. Um dia, o corpo fala. Vem uma crise, um esgotamento, uma pausa forçada. E nessa pausa, ela se vê só. No início, dói, mas depois começa a surgir uma clareza nova. Ela entende que não pode mais se colocar por último, que precisa existir para além das expectativas alheias. E começa a construir limites, começa a descansar sem culpa, começa a escolher com mais critério. E quando volta para o mundo, volta diferente. Não amarga, não fechada, mas mais inteira. Esse tipo de transformação é silenciosa. Você não posta sobre ela. Você vive. E quem presta atenção nota. Nota que seu olhar mudou, que suas palavras têm mais peso, que sua presença acalma. E tudo isso veio da solidão, de noites em silêncio, de lágrimas que ninguém viu, de reflexões profundas. A solitude bem vivida faz isso. Ela te reconstrói sem pressa, tijolo por tijolo, emoção por emoção. E quando você se dá conta, já não é mais o mesmo. É mais calmo, mais seletivo, mais honesto, com os outros e com você mesmo. E quando essa nova versão se firma, você passa a atrair pessoas diferentes também. Gente que não quer só companhia, mas presença. Gente que não busca distração, mas conexão. Gente que não tem medo do silêncio, porque também já o atravessou. E isso muda tudo. Os laços ficam mais profundos, as conversas mais significativas, os encontros mais verdadeiros, porque agora você não se une a alguém para ser salvo, mas para somar. E somar com alguém depois de ter aprendido a estar só é uma das experiências mais libertadoras que se pode viver. Tem dias em que o silêncio é tão profundo que parece que até o tempo respeita. Você olha ao redor, a casa vazia, a rua quieta, e tudo parece suspenso. Nessas horas não tem distração que segure o peso do que você sente. Mas também é nesse cenário que o autoconhecimento mais floresce. Porque sem ninguém por perto, sem opiniões interferindo, sem ruídos te empurrando para longe de si, sobra o essencial. E o essencial é você, com suas dores, suas lembranças, suas perguntas. Tudo ali, nu, cru, mas também pronto para ser olhado com novos olhos. Olhos de quem não quer mais fugir. A solidão bem vivida é um portal. E atravessar esse portal exige coragem. Coragem para se desfazer das versões antigas, para abandonar desculpas, para romper com velhos padrões. Não é bonito o tempo todo. Tem angústia, tem dúvida, tem saudade. Mas também tem cura, porque é nesse silêncio bruto que você começa a separar o que veio de você e o que foi empurrado pelos outros. O que é desejo real e o que é expectativa alheia. E essa separação liberta. Liberta do que te prendia sem que você percebesse. Liberta da obrigação de corresponder. Liberta da ideia de que precisa estar rodeado para se sentir inteiro. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade é a ordem estabelecida na alma. E que forma melhor de organizar essa alma do que limpando o excesso? A solitude é essa faxina. Ela tira o que sobra, o que pesa, o que ocupa sem nutrir. E no espaço que sobra, você pode plantar o que realmente importa. Hábitos que fazem sentido, pensamentos que fortalecem, sentimentos que conectam.
É como reformar uma casa velha. Você não destrói tudo, mas tira o que já não serve e reforça as bases. Aos poucos, o lar volta a ser habitável, e dessa vez, com mais luz. Imagina uma pessoa que sempre teve medo do fim. Fim de amizades, de amores, de ciclos. Vivia se agarrando, insistindo, prolongando o inevitável. Mas ao passar um tempo só, ela começa a entender que alguns términos são necessários. Que o fim, muitas vezes, é só o começo disfarçado. E começa a deixar ir. Sem desespero, sem raiva, sem drama. Apenas com gratidão. Porque agora ela vê o que antes não conseguia enxergar. Que cada fim é uma oportunidade de se recomeçar com mais verdade. E esse entendimento só veio porque ela ficou. Ficou com a dor, com a ausência, com o silêncio. E dali, renasceu. Aos poucos você percebe que não precisa mais se apressar, que não precisa ter todas as respostas, que não precisa mostrar nada para ninguém. A vida deixa de ser uma corrida e vira um caminho. Um caminho onde cada passo é uma escolha, onde você se permite parar, respirar, olhar em volta. E quando faz isso, descobre coisas que antes passavam despercebidas. O cheiro do café, o som dos pássaros, o vento na pele. Coisas simples, mas que ganham um valor imenso quando você está presente. E a solitude, nesse ponto, é mestra em te trazer de volta pro agora. E se alguém te perguntar como você aprendeu a viver com mais leveza, talvez você não saiba explicar. Porque não foi um curso, nem um conselho, nem um livro. Foi um processo silencioso. Foi aquela noite difícil em que você não fugiu. Foi aquela manhã em que decidiu se levantar, mesmo sem vontade. Foi aquele momento em que, sozinho, você se escolheu. E isso ninguém ensina. Ninguém vive por você. Só você sabe o peso e o valor de ter atravessado essa estrada. E se hoje você está aqui, mais consciente, mais inteiro, mais sereno, é porque teve coragem de ficar. É estranho como algumas das maiores conquistas da vida não fazem barulho. Ninguém aplaude quando você diz não, pela primeira vez sem culpa. Ninguém posta quando você escolhe cuidar da sua mente, ao invés de agradar todo mundo. Ninguém comenta quando você, em silêncio, fecha ciclos, muda rotas e começa a se tratar com o respeito que passou anos esperando dos outros. Mas é justamente nesses gestos invisíveis que mora a verdadeira transformação. E ela começa quando você entende que estar só não é ausência de amor, é sinal de presença, a sua. A solitude faz com que você veja com mais nitidez o que te fazia mal e parecia normal. Aquele relacionamento que te desgastava, aquele emprego que te sugava, aquela rotina que te adoecia, tudo ganha contorno novo quando observado de longe, em silêncio, sem a pressão de reagir de imediato. E isso te devolve algo valioso. O poder de escolha. Você deixa de viver por impulso e passa a viver por intenção. E com intenção, até os tropeços se tornam parte do caminho. Não como erros, mas como experiências que te trouxeram até aqui. A filosofia estoica valoriza profundamente esse movimento de interiorização, não como fuga, mas como estratégia. Sêneca mesmo escreveu que devemos reservar um tempo todos os dias para ficarmos a sós, não para nos afastarmos da vida, mas para enfrentá-la com mais clareza. E é isso que a solitude oferece: preparação. Enquanto o mundo corre, você aprende a andar no seu tempo. Enquanto os outros reagem, você aprende a observar. E essa diferença de postura muda tudo. Porque te transforma num agente da sua própria história, não mais um figurante no enredo dos outros. Imagina alguém que num momento de ruptura resolve não se distrair. Em vez de correr para os braços de outro alguém, em vez de afogar a dor em festas ou compras, ela decide respirar. Escolhe cuidar das próprias feridas com paciência. Aprende a cozinhar para si, a dormir melhor, a se ouvir com mais carinho. E num desses dias comuns, sem grandes acontecimentos, ela percebe que não sente mais falta do que a machucava, que a presença dos outros é bem-vinda, mas não indispensável, porque agora ela se basta. E isso não é frieza, é maturidade emocional. Essa maturidade muda até o jeito de amar. Você deixa de amar com fome e passa a amar com leveza. Deixa de querer o outro para preencher um buraco e passa a desejá-lo para compartilhar a plenitude. O amor deixa de ser necessidade e vira escolha. Uma escolha livre, tranquila, sincera.
E essa liberdade só é possível quando você já construiu dentro de si o que esperava encontrar fora. A solitude te prepara para isso. Ela não te promete finais felizes, mas te garante começos verdadeiros. E isso vale muito mais. Chega um momento em que você olha para trás e percebe: todo o caos que te jogou no chão foi, na verdade, empurrão para dentro. E dentro, você encontrou o que o mundo nunca soube te dar. Encontrou clareza, força, discernimento. Aprendeu a fazer silêncio sem solidão, a encontrar paz sem plateia, a caminhar sem precisar de aplausos. E esse aprendizado não é pequeno. É a base de uma vida mais consciente, mais livre, mais digna de ser vivida. Não importa quanto tempo leve. Se você tiver coragem de ficar, a solitude vai te mostrar o melhor de você. Se você chegou até aqui, já deve ter percebido que viver sozinho não significa viver incompleto. Muito pelo contrário. É nesse espaço de silêncio, de pausa, de encontro consigo mesmo, que surgem as versões mais autênticas de quem somos. A solitude, quando bem acolhida, vira ferramenta de reconstrução. Ela permite que você se olhe sem filtros, que se trate com mais gentileza, que aprenda a caminhar com os próprios pés, mesmo quando o chão parece instável. E quanto mais você se escuta, mais descobre que há força onde antes havia medo, há leveza onde antes havia urgência, e há sentido onde antes só havia vazio. Essa é uma jornada que começa devagar. No início, você pode até sentir falta de ruídos, de vozes, de mensagens chegando no celular. Mas com o tempo, o que parecia falta se transforma em presença. A sua. Você começa a saborear o café com mais calma, a perceber o pôr do sol com mais atenção, a caminhar sentindo o vento no rosto. Coisas simples que estavam passando batido. E aí, sem alarde, sem pressa, você entende que não precisa de muito para estar em paz. Precisa apenas de clareza. E essa clareza, quase sempre, nasce do silêncio. A filosofia estoica chama isso de domínio interno. Não é sobre controlar tudo ao redor, mas sobre aprender a responder com serenidade ao que não se pode controlar. Quando você passa tempo sozinho, você treina isso na prática. Treina a aceitar o que sente, organizar o que pensa, cuidar do que pode. E o que antes te desestabilizava, agora te ensina. O que antes te paralisava, agora te move. O que antes parecia um fardo, agora se revela como uma chance de evoluir. É esse o verdadeiro presente da solitude. Ela não tira o mundo de você, ela te devolve a si mesmo. É claro que haverá dias difíceis, dias em que a solidão vai pesar, em que a cama vai parecer grande demais, em que o silêncio vai parecer eco. Mas nesses dias, lembre-se, você já esteve com você antes e sobreviveu. Já enfrentou coisas que achava que não aguentaria e está aqui. Já chorou por dentro sem ninguém perceber e mesmo assim levantou. E se fez isso antes, pode fazer de novo, agora com mais sabedoria, mais leveza, mais respeito por si mesmo. Porque agora você sabe que viver sozinho não é ausência de amor, é a raiz de um amor mais sólido, o próprio. Se tudo isso fez sentido para você, se essas reflexões encontraram eco aí dentro, talvez seja a hora de continuar mergulhando nesse universo de descobertas silenciosas, porque essa jornada não termina aqui, ela só começou. Há muitos caminhos possíveis quando você escolhe se reencontrar, e quanto mais você se conhece, mais portas internas se abrem. Algumas revelam feridas, outras revelam sonhos esquecidos, outras apenas te mostram o quanto você já cresceu. Mas todas valem a pena. Cada uma delas te aproxima da paz que você sempre buscou, muitas vezes onde ela nunca esteve. Por isso, quero te convidar agora para explorar mais um passo nessa caminhada de autonomia e autoconhecimento. A playlist Viver Sozinho do canal Estoicismo Racional foi feita exatamente para te acompanhar nesse processo. São vídeos pensados para momentos como esse, de reencontro, de silêncio, de reconstrução. Cada episódio é uma extensão dessa conversa, um novo ponto de apoio nessa jornada tão íntima e ao mesmo tempo tão universal. Se você quiser seguir se fortalecendo, se reconectando e descobrindo a beleza de estar com você mesmo, essa playlist é para você.